Começa agora 98 Talks, conectando a 98 à rede Mais Record. Da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Olá, muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda, chegando mais um 98 Talks, segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. Eu sou o Lucas Rage e cá sigo trazendo as últimas notícias para você, tudo que foi notícia no Brasil e no mundo, sempre com o melhor time, com a melhor bancada opinativa do rádio brasileiro, da TV brasileira. Estou fazendo as vezes de Paulo Leite e diz que volta essa semana, vamos ver. E claro, estender do tapete vermelho para você participar deste 98 Talks. A gente está ao vivo na 98 FM, direto em Belo Horizonte, dos estúdios da Avenida Nossa Senhora do Carmo, no número 99. Você acompanha a gente na TV, no canal 29 em Belo Horizonte, 22 Sete Lagoas. Estamos no nosso YouTube, no canal 98 Live, no nosso portal de notícias, é o 98live.com.br e também no radinho, no 98.3 FM do seu dial, se você está aqui na região de Belo Horizonte. No interior, você sabe, em mais de 400 municípios mineiros, pela Rede Mais, a nossa afiliada a Record, em mais de 400 cidades por essa maravilhosa Minas Gerais, chuvosa, porém maravilhosa. E já te faço o convite para participar com a gente, viu? O WhatsApp, claro, já está aberto, o DDD é o 31, o número 993169898. Muita coisa para te contar, muita notícia para trazer e a bancada virtual já está on. Quero saber quem já está ligadinho. Gustavo Figueiredo, acho que hoje é dupla de advogados, hein? Figueiredo, você está por aí? Boa noite, meu filho. Boa noite, Rage. Boa noite, meu querido amigo Antônio Claré. Hoje, né, Claré, estamos aqui com a dupla que o Rage mais gosta, não é isso? Então vamos para a nossa segunda-feira com a pauta muito quente, né, Rage? Diante desse final de semana que acumulou bastante notícia. Quem tá aí também é ele, já deu spoiler, meu querido Figues. Antônio Claré, não conseguiu chegar em casa nesse trânsito caótico de Belo Horizonte. Boa noite, Claré. Boa noite, amigo Rage. Boa noite, Figueroa. Satisfação estar aqui nessa segunda-feira à noite com todos vocês no Talks. Companhia do Figues, né? Sempre boa companhia. Falando de semana passada, não vou ficar dando muito detalhe não, para não ficar fazendo merchan para a empresa de sanduíche, mas tá rolando aí. Uma grande rede de fast food está entregando sanduíche de graça para advogado essa semana. Você já pegou o seu, Figueiredo? Raj, ainda não. Hoje o dia tá aí bem tumultuado aqui no escritório, mas até o dia 15, né? A promoção, acho que até dia 15. Até dia 15 vou lá fazer o uso desse benefício aí, né? O tal do BK, né? A promoção lançando um sanduíche novo lá, nem sei o nome. Mas aí, para provar que eles não trabalham com fake news, os advogados, todo mundo, você chega lá com a carteirinha da OAB, naquela rede BK do Reizinho, né, da Coroa, você pega seu sanduíche de graça. Claré, com certeza, esperto, que é safo, e já pegou o dele, né, Claré? É engraçado que essa rede, sem fazer propaganda, mesmo que eu não conheço nem recebo nada deles, primeiro, né, há uns meses, fez esse sanduíche de graça para os carecas, agora para os advogados. Então, para completar a tríade das minhas características, tem que dar para todos os bonitos da cidade. Ué, mas aí você vai ficar de fora, ué. Tô brincando, Clara, calma. Gente, antes de eu entrar para as curtinhas aqui, antes da gente começar, celebrar a educação e ensino em Minas Gerais. Vocês viram isso, gente? 2 alunos nota 1000 em Minas Gerais, 2 alunos mineiros que tiraram 1000 na redação do Enem. Brasil todo foram só 12. Para Minas Gerais, foram 2. Um deles, aluno da rede pública de ensino. Olha que bacana, bicho. Eu vi o tema da redação do Enem, a herança dos africanos, uma coisa assim. Manda o tema para mim, Eric, eu não sei de cor, mas o moleque fez o milão lá na prova do Enem, aluno de rede pública de ensino aqui de Minas Gerais. Vai ter exemplo para o ensino estadual, o ensino público de Minas, hein, Claré? Sem sombra de dúvida, Raj, assim, mais do que isso, né? A gente vê a meritocracia na prática, né? Esse menino, sem o acesso às melhores escolas, que são as privadas no Brasil, infelizmente, ele mesmo com o ensino público, ele foi lá, se dedicou, estudou e mostrou que é possível sim tirar nota 1000, ficar até acima dos que estão na privada. Mérito dele, parabéns ao indivíduo e parabéns a esse rapaz e conforta nosso coração, né? Que mostra
que o Brasil ainda tem futuro, Minas Gerais está no caminho certo, com a boa educação, com a educação pública que pelo menos, já que não pode ser perfeita, né, ou não pode estar no nível da privada, pelo menos coloca aí possibilidades daqueles que se dedicam, esses possam alcançar os seus objetivos. O INEP, responsável pela aplicação do Enem, no Instituto de Pesquisas Anísio Teixeira, divulgou hoje a lista dos nota 1000, né? 12 pelo país, Minas com 2, 1 em Virginópolis e 1 em BH. A gente está tentando descobrir ainda quem é quem, para a gente trazer esse aluno nota 1000 da rede pública de ensino, para entender o que ele fez para faturar essa notaça na redação do Enem. O meu produtor Eric Funes me mandou o tema aqui: desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Para não errar aqui, não incorrer em nenhuma injustiça, trazendo o tema certinho. Eu, meu filho, tiraria uns 15 nessa redação aí, mas parabéns pro nota 1000 aí, mérito dele, de fato, como diz Claré aí, de conquistar essa belíssima nota no Enem. Ô, gente, vamos trazer a atualização aqui. A gente sempre tá falando do prefeito, tem falado do prefeito Fuad Noman aqui no Talks, e teve boletim atualizado do prefeito hoje. Boletim médico do prefeito de BH, prefeito licenciado Fuad Noman, do PSD, indicando aí um processo de retirada progressiva da ventilação mecânica. Mais um de uma série de boletins emitidos no fim de semana, denotando aí melhora no quadro de saúde de Fuad. Documento divulgado nessa segunda-feira. Na sexta, o Fuad foi submetido a uma traqueostomia, procedimento realizado em pacientes com vias aéreas obstruídas ou que têm necessidade de assistência respiratória de forma prolongada. O prefeito foi levado à UTI no dia 3 de janeiro, passou por uma série de intubações e extubações. O doutor Reinaldo Melo de Lima, o médico do Fuad, que está tratando o Fuad desde o início, achou melhor fazer a traqueostomia, um procedimento chamado de traqueostomia percutânea, para não ter que fazer a intubação e a extubação, que é um procedimento muito invasivo. Lembrar que o prefeito vem de um tratamento muito pesado de quimioterapia contra o linfoma não Hodgkin, foi diagnosticado no ano passado, já foi curado desse câncer. Aliás, os boletins mostram que não houve volta desse câncer e está cuidando da saúde. Quem prefeita em Belo Horizonte nesse momento é Álvaro Damião, seu vice, colega de chapa aí do União Brasil, que está lá na Afonso Pena 1212 com o desafio de segurar a BH. Por enquanto, o prefeito Fuad Noman segue recuperando. Força, Fuad. Já já você está de volta na prefeitura para prefeitar, como você muito bem o faz. Seguindo de prefeitura, vamos para a presidência, porque tem gente querendo fazer aliança, coligação aí, já pensando em 2026. O ex-coach Pablo Marçal, do PRTB, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, estão tentando atrair o Gustavo Lima para formar uma chapa presidencial. É isso mesmo. Gustavo Lima, que semana passada falou que não descarta lançar seu nome no chapéu da presidência para 2026 e já está com gente interessada aí em uma aliança do nosso querido Gustavo Lima. O presidente do PRTB, o Leonardo Avalanche, está cogitando duas possibilidades envolvendo Gustavo Lima. Marçal como candidato à presidência, e Lima como candidato a vice e vice-versa. Mas as pessoas próximas a Marçal afirmam que ele não aceitaria disputar como candidato a vice. O Marçal quer mesmo a liderança da chapa. O Caiado, governador de Goiás, convidou o cantor a se filiar à União Brasil. O Gustavo Lima não tem legenda ainda, falou que está namorando algumas legendas, e o Caiado falou: vem pro União. O presidente do PP do Piauí também, o senador Ciro Nogueira, falou que Gustavo Lima seria um nome promissor, mas dessa vez para o Senado em Goiás, tentando tirar ele da presidência, colocá-lo numa cadeira de senador. Gustavo Figueiredo, você já imaginou uma chapa 2026? Lima-Marçal ou Marçal-Lima? Você votaria, meu filho? Ô, Raj, vamos lá, né? Eu acho que assim, antes de responder sua pergunta se votaria ou não, a princípio eu diria que não, por um motivo muito importante. Eu acho que o Brasil, Raj, ao longo da sua história, ele precisa superar, né, essas discussões de outsiders que vêm da sociedade, que vêm de fora do mundo da política atual, para ocupar esse espaço sem a devido, eu não diria o preparo, né? Porque eu acho que todos ali que estão têm uma consciência do que é o nosso país.
mais preparados do ponto de vista da política, mas a política na sua essência da política. Não é essa política partidária que existe no Brasil. Semana passada a gente discutiu que, independentemente de candidatos que assumam o poder, a gente precisa de uma reforma política, liderada aí pelas elites brasileiras, elites no bom sentido, volto a dizer, porque às vezes quando se fala elite, muito pejorativa por muito parte das pessoas, principalmente o pessoal da esquerda, as elites do ponto de vista de elites de formadores de conhecimento desse país. Então eu acho o seguinte, sabe, Raj, eu preferia que fosse outsiders de formadores de conhecimento do ponto de vista da política real, daquela política que o país realmente precisa para que ele possa realmente crescer. Essa é a minha opinião. Não sei aí, inclusive, não sei se o nosso querido amigo Antônio Claré votaria aí na chapa. Não sei se você sabe, viu, Raj? O Claré também tem formação, além de advogado, é também veterinário. Eu acredito que ele votaria no Gustavo Lima, viu, Raj? Qual que é a relação, bicho? O Gustavo Lima é veterinário também? Não entendi a pergunta. Deixa o Claré responder. Deixa o Claré. Claré, entendendo é nada. Fala. Ele viajou. Ele associou o Gustavo Lima à Fazenda, talvez, Cavalos e Bois. Eu não entendi também, não. Ainda mais ele vindo da roça, originado da roça, não entendi a crítica irônica envolvendo nosso embaixador, Gustavo Lima. Embaixador que quer ser presidente, né? Você sabe que tem hora, Raj, que eu acho que isso foi uma jogada dele, talvez, para se lançar aí para o Senado ou deputado. Eu realmente não acredito que ele efetivamente tenha intenções reais, planejamento de ser presidente. A gente sabe, a dificuldade para um cidadão ser presidente, ele tem que ter uma experiência maior com política. Presidente da República, bastante complicado se lidar ali com 513 deputados, 81 senadores, STF. Mas é normal as pessoas falarem que estão se lançando para presidente, por exemplo, para sair depois para senador ou até para deputado federal. Honestamente, eu não acredito nisso. Eu acredito que o Marçal vá na linha ali do Coringol, que ele lançou para prefeito, mas também não acho que o futuro do Brasil está por aí, não, honestamente. Claré, Raj, só aproveitando aqui uma fala que eu acho que é muito importante, Obviamente estava brincando com o nosso querido amigo Claré. Sabemos. As pessoas não sabem um pouco dessa formação dele também como veterinário, Então, é um grande amigo nosso aqui. Mas veja bem, Raj, eu acho que nessa discussão, acredito que, por exemplo, o Gustavo Lima é um grande cantor que tem aí milhares e milhares de fãs e tem um resultado, do ponto de vista da sua carreira de extremo sucesso. Eu acredito que essas pessoas, como Gustavo Lima, como inúmeras outras, não só artistas do ponto de vista musical, também empresários, podem contribuir com a política brasileira sem necessariamente serem candidatos a cargos públicos, sabe, Raj? Eu acho que essa é uma discussão também importante que a gente precisa levar às pessoas que estão nos acompanhando, porque às vezes, de forma, eu acho que até equivocada, muitas pessoas acreditam que só podem contribuir se efetivamente forem candidatos ou assumirem determinados cargos públicos, Eu acho que essa contribuição com a política brasileira pode vir de várias formas, inclusive com apoio a políticos que ele acredita que tenha essa capacidade para governar o país, sabe, Raj? O Marçal não é surpresa para ninguém, 2026 já era um caminho natural, o homem está tentando e vai seguir tentando até o fim. O Gustavo Lima, eu vou te falar que eu só acredito quando eu vi os 2 T's lá na urna eletrônica. Na verdade, no primeiro panfletinho, primeiro santinho que certamente virá junto com a campanha. Enfim, isso é papo para 2026. Ô, gente, fazer um parênteses aqui nessa conversa de política. Eu vou viajar para o interior de Minas. O fim de semana foi terrível para os mineiros, hein? A gente teve muita chuva no interior de Minas, principalmente no Vale do Aço. Região do Vale do Aço, que teve 11 mortes com as chuvas nesse fim de semana. 10 delas na cidade de Ipatinga. O governador Romeu Zema voou até lá hoje e foi ver os estragos da chuva que está castigando Minas Gerais. Chegou mais tarde esse ano, mas chegou com tudo nesse 2025, viu? Subiu para 24 o número de mortos, segundo o boletim da Defesa Civil. O governador falou um pouco sobre os estragos em Ipatinga hoje, em coletiva, e falou em auxílio às vítimas e aos atingidos. E não só as pessoas físicas, mas também aos empresários, muitos deles que perderam tudo
com as chuvas. Estou falando de milhares de desabrigados, né? 11 mortos e muita gente que vai ter que recomeçar do zero, literalmente. Hoje, sem trazer muitos detalhes, Zema falou da criação de uma linha de crédito para ajudar esses comerciantes, esses empresários que podem ter perdido tudo com as chuvas. Ao longo dos próximos dias vai trazer detalhes deste programa para auxiliar os atingidos pelas chuvas, não só no Vale do Aço, mas em todo o estado. E ele, que entende de tudo dessa área, pode trazer uma opinião aí acertada a posição de Zema hoje. Zema, ontem, que fez um vídeo, postou nas suas redes sociais solidarizando com as vítimas, né, dessas chuvas do fim de semana, e hoje anunciou essa novidade. Claré? Pois são tragédias naturais que vêm acontecendo nos últimos anos, né, Raj? E nesses momentos é importante a gente perceber aí uma liderança como governador, né, trazendo opções, tentando, dentro das possibilidades, apoiar aqueles que tiveram algum dano. Então demonstra ali empatia da parte dele e eficiência do Estado nesse momento em que esses empreendedores precisam. Então eu entendo que é uma saída muito positiva. Ô Figueiredo, você tem acompanhado essas chuvas do fim de semana? As imagens que circulam nas redes sociais, inclusive, pode conferir algumas delas no nosso @rede98oficial. Terríveis, né? Muita gente está perdendo tudo nessas chuvas, não só no Vale do Aço, mas em todo o estado, né, Figueiredo? Ô, Raj, com certeza. E é uma história muito triste que se repete todo ano, né? Como você disse, chegou um pouquinho mais tarde, agora em janeiro. Geralmente está ali final de novembro, dezembro, como foi no ano passado, e prolonga para janeiro. Mas é muito triste a gente imaginar que o estado de Minas Gerais sempre sofre dessa, e por inúmeras circunstâncias, né, Raj? A gente sabe que aquilo que leva realmente a esses acidentes trágicos decorrentes das chuvas são inúmeros fatores, né? E aí, infelizmente, a situação que é colocada depois da tragédia é se colocar várias formas para que as pessoas possam estar recebendo, né, qualquer tipo de benefício ou ajuda, como o governador Romeu Zema se colocou de prontidão, foi até Ipatinga. E quando a gente fala de chuva também, né, Raj, uma das questões que me preocupa muito o nosso estado de Minas Gerais são as estradas, né? Sim. Porque realmente o número de acidentes também aumentam e a gente sabe que no estado de Minas Gerais, quando se fala também em chuva, as estradas se tornam outra forma, infelizmente, de fatos trágicos no nosso estado, né? A gente solidariza com as vítimas do Vale do Aço, claro, com todas as vítimas do período chuvoso que está castigando Minas Gerais esse ano. O governador realmente junte esforços e grana para tentar fazer essa galera recomeçar do zero. A gente está de olho aqui e vai trazendo tudo na programação da 98 da Rede Mais. Vamos falar de educação, a gente volta para a educação e soma as duas pautas para falar também de investimentos. Ajuda, na verdade, um auxílio. Dessa vez o programa Pé de Meia. O governo federal vai anunciar ainda nessa semana uma versão do Pé de Meia voltada para universitários que se matricularem em cursos de licenciatura. Informação divulgada hoje, uma coletiva do Ministério da Educação. O ministro Camilo Santana falou do Enem, falou de outros quetais também, inclusive o programa Pé de Meia Licenciatura. O valor da bolsa seria maior do que R$ 500. A nota do Enem seria usada para ingressar nesse programa. O estudante teria uma poupança nos moldes do Pé de Meia aí, que acontece aí para os estudantes do ensino médio, que é aquela ideia de você vai vai recebendo anualmente um dinheirinho, no final, quando você formar lá atrás, você pega essa mesada, entre aspas, aí, para você investir, sabe lá, no que você vai querer fazer com essa grana. A proposta do MEC é incentivar que mais pessoas tentem ingressar em cursos de licenciatura. Vamos falar aqui no coloquial, valorização ao professor, essa categoria que muitas vezes critica ser tão pouco valorizado. Mas aí fica a pergunta, de onde o governo federal vai tirar essa grana para criar aí mais um programa de assistencialismo, mais um programa de benefício aí à população? Vou começar com ele, Figueiredo. Eu terminei com você, começo com você. Pé de meia para professor, tá valendo? Ô, Raj, a minha pergunta e a minha dúvida sobre esse programa é se realmente vai atingir o objetivo que o governo federal propõe. Eu não sei se esse é um caminho, né, para incentivar aí universitários matriculados em curso de licenciatura. Não sei se esse vai ser o caminho, né? A solução, será que não seria
a própria reformulação da estrutura da carreira, com possibilidades, né, de dar ao professor aí todas aquelas ferramentas e, obviamente, o retorno financeiro que ele precisa, que a gente sabe, né, que a educação é o caminho que se transforma esse país, é um dos principais caminhos para transformar esse país. E não é governo de direita e esquerda, né? A política brasileira, essa política partidária que está lá em Brasília, controlada pelo Centrão, eles não estão preocupados com a educação do Brasil, como não estão preocupados com a saúde, como não estão preocupados com investimentos em saneamento, né, Raj? Infelizmente, a gente sabe que tudo que é voltado para essas áreas, seja de saúde, educação, nunca tem a finalidade de resolver o problema grave que esses setores do país enfrentam, mas a gente sabe que por trás tem sempre uma questão ideológica, tem sempre uma questão de levantar situações para que não encarar o problema de frente. Infelizmente, Raj, na minha opinião, esse projeto não vai encarar a situação que o país enfrenta, principalmente diante da melhora dos quadros ou de aprimoramento dos quadros dos nossos professores. Tá com o Figueroa, Claré? Pois é, esse pé de meia, até a gente tem que estar todo nivelado, né? O pé de meia é um programa do governo federal e que para fazer com que o aluno do ensino médio não saia da escola. Então tá ali, fez matrícula, ganha X reais, faltou pouco, ganha X reais. Eu particularmente não gosto desse tipo de programa, mas entendo a finalidade de prender o aluno na escola. Acho que seria melhor investir em infraestrutura, na formação dos professores, para que o aluno queira estar ali na escola. Mas tudo bem, engulo. Agora, pé de meia para formação de professor, gente, você quer dizer que você tem que pagar para alguém querer ser professor? Como falou bem o Figueroa, melhora as condições, então, da carreira para que as pessoas queiram ser professores. Porque isso aí, gente, é o famoso subsídio. Tá forçando uma barra que amanhã nem sabe se vai ser professor, de repente vai concluir o curso e falar, não era isso que eu queria, eu vou por outro lado. Então, infelizmente, é um país que hoje está eivado aí pelo populismo, porque é interessante, do ponto de vista de populismo, é interessante você fazer esse programa. E o PT, gente, ele pensa sempre a curto prazo, é tiro rápido, eles estão preocupados só com 2026. Para esclarecer também, trazer mais uma informação, o programa Pé de Meia não é um filho do Partido dos Trabalhadores. Na verdade, esse programa nasceu na campanha de Simone Tebet, então candidata à presidência em 2022. Ela assumiu o Ministério do Planejamento e Gestão e trouxe consigo a proposta, que foi abraçada aí sim pelo governo Lula, para entrar aí com essa mesada para os estudantes. Então, assim, não é coisa que nasceu aqui do governo Lula, apesar de que o PT tem outros programas assistencialistas aí. Nasceu. Na mesma linha, nasceu. Diga. Você tá me dizendo que nasceu. Sua explicação foi que nasceu no governo Lula. Mas é porque Só que não foi uma ideia do Lula, Exato. Foi uma ideia de uma candidata, mas que nasceu, é responsabilidade, é caneta do Lula. É o que eu sempre falo do Plano Real. Plano Real, pai mesmo, Fernando Henrique, mas nasceu no governo Itamar. Então esse pé de meia é do governo Lula, sim, esse populismo sensacional. Não, você entendeu o que eu estava querendo dizer, acredito, né? Assim, a ideia é só entender de onde veio a ideia e a proposta. Sim, foi canetada do Lula, mas é um projeto, inclusive uma das principais propostas de campanha da então candidata à presidência Simone Tebet. Mas entendo o que você quis dizer também, acho que a gente está na mesma página nesse sentido. Vamos falar de Meta, vamos falar de Facebook, porque a Advocacia Geral da União recebeu hoje uma resposta da Meta, a empresa do Mark Zuckerberg, que anunciou na semana passada que vai mudar a política de checagem de fatos da rede social, do Facebook, do Instagram, em todo o mundo, com início nos Estados Unidos. Isso porque a AGU pediu 72 horas para que a Meta explicasse como vai funcionar essa mudança na política e como vai funcionar essa implementação no Brasil. Segundo a AGU, a Meta enviou um comunicado de que vai cumprir o prazo das 72 horas dadas à empresa para explicar o encerramento desse programa de checagem de fatos. Segundo a defesa, a Meta, a resposta vai ser dada até hoje. Nessa segunda-feira o prazo está vencendo já. Vamos ver se a Meta até o fim dessa edição aqui do Talks traz alguma coisa. A gente, claro, vai atualizando vocês aqui. Ainda sobre a Meta, sobre o Facebook, tem um balanço que levantou hoje os gastos do Congresso Nacional. E olha só, 92% dos gastos por deputado e senador com grandes empresas de tecnologia foram
tiveram a Meta como principal beneficiado. A Câmara e o Senado pagaram R$1.900.000 à Meta por meio de cota dos congressistas, uma verba pública que os senadores e os deputados têm todos os meses para gastar com seus mandatos. Isso no ano passado, tá? De 2024. O montante é muito superior ao repassado a outras Big Techs, como a Google, a X e o Flickr. O Google, por exemplo, ficou com 7% dessa fatia, R$143.000. A empresa é dona de plataformas de vídeos como o YouTube. O X, o ex-Twitter, recebeu menos ainda, só R$1.425,52. Os gastos com o Facebook, com a Meta, são majoritariamente para impulsionamento de publicações de congressistas nas plataformas. Aquele post disfarçado, aquela propaganda política disfarçada de post que invade o seu feed de vez em quando, pois é, o congressista paga a empresa para impulsionar esse tipo de publicação. Então a Meta faturou uma bolada bacana, considerável aí, com políticos no ano de 2024. E aí, Claré? Eu acho que essa é uma tendência, né? Assim, hoje a gente tem que... as redes sociais, elas são o melhor meio para o político se comunicar com o seu público, não só com o seu eleitorado, mas com o público de forma geral. Antigamente tinha aquelas cartas, né? Imagino que eles gastavam muito com correios, tinham coisas, alguns eventos de rua, continua, claro, até carta continua, mas hoje o grosso é rede social. Então faz total sentido mais de 90% do gasto ser com isso, porque eles querem que a informação chegue a mais pessoas. Então, honestamente, não fico nem um pouco surpreendido. Eu acho que é o mundo de hoje, é o 2024, 2025. E é do jogo, né? Tem nada de errado nisso, os caras recebem verba para isso, estão aplicando onde eles quiserem, colocam na Meta aí e impulsionam as publicações, que eu, particularmente, acho um saco. Figueiredo, seu feed fica sendo invadido também por postagens de políticos ou não? Ô, Raio, fica não só de políticos, mas de uma série de propagandas indevidas. E já vou dar uma informação aqui para quem quiser. Um grande amigo meu, publicitário, me ensinou uma estratégia muito legal. Você clica naqueles 3 pontinhos, põe lá que não é do seu interesse, que aquilo sai do algoritmo, né? E aí ele possivelmente ele vai demorar um pouco mais para aparecer. Obviamente vão aparecer outras propagandas no lugar, mas essa é uma dica importante. Agora o Claré está coberto de razão, mas tem uma reflexão, Raj, que eu acho que é importante a gente trazer aqui para o nosso debate. Diga. E saber também a opinião sua e do Claré, que é realmente, diante desse número, né, mais de 90%, isso mostra uma concentração desses gastos, principalmente dos parlamentares, com a Meta. E aí vem essa discussão dos limites, né, de atuação da Meta, que vai ter que responder essa notificação aí da AGU, né? Será que vai ter uma queda de braço aí no futuro, inclusive envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e essas discussões? Porque uma coisa, na minha opinião, Raj, é o Twitter ficar de fora, né, sem sinal. Outra coisa totalmente, do ponto de vista de impacto, é o grupo Meta, né, Raj? Então, eu acho que com essa fala do Mark Zuckerberg, vamos aguardar a resposta, mas eu acredito que eles vão ter que tirar um pouco o pé dessas medidas autoritárias que vêm aí, principalmente do Supremo. Eu acho, antes de jogar pro Claré, uma reflexão aqui também, eu acho que você conectar as duas notícias é um pouco falacioso, sabe? Não, porque a Meta falou que vai mudar a política de checagem de fatos e os políticos investiram 90%. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Acho que é do jogo que os políticos gastem dinheiro com impulsionamento de postagens e é do jogo que a Meta seja um principal foco, porque o Facebook é a rede social mais famosa do Brasil, assim como o WhatsApp é o mensageiro mais famoso do Brasil. Então, é normal que siga esse caminho. Sobre a política de checagem de fatos da Meta, aí é aquela queda de braço entre o governo federal, inclusive o Supremo está no meio desse embololô aí também querendo mais explicações, e a Meta que está tentando continuar operando aqui e jogando dentro das 4 linhas. E a gente vai trazendo tudo aqui nas edições do 98 Talks. Eu queria saber a opinião do Claré sobre essa bagunça. Fala comigo, Claré. Bagunça nenhuma. Tem de um lado pessoas ou um grupo que apoia a censura e gosta do formato ditadura, porque ditadura não é só sumir com gente em porão, não, gente, igual foi na época lá do 1960, AI-5, 1968. Não, ditadura tem vários tipos de ditadura. Tem um povo que gosta disso, quer centralizar poder, quer centralizar quem pode falar o que é verdade, o que é mentira,
e tem um outro grupo que acredita na democracia, no individualismo, na checagem feita pela própria comunidade. Eu estou do lado da democracia e da liberdade. Eu não estou do lado daqueles que querem centralização de poder e definir quem fala a verdade. Quem fiscaliza o fiscalizador? Quem define o que é verdade? Não venham com essa para o meu lado, não. Espero honestamente que a liberdade, que a democracia saiam vitoriosas. Nesse momento, quem nos ajuda com a liberdade e a democracia aqui no Brasil chama-se Mark Zuckerberg e Elon Musk. Os deputados não vão faltar dinheiro, a eles não vai faltar dinheiro para postar. Isso porque eles ganharam verba para fazer postagens em aeroportos e também em voos. A Câmara dos Deputados autorizou parlamentares a usar recursos da cota de financiamento de atividades do mandato para pagar despesas como despacho de bagagem e internet em voos e aeroportos. A decisão foi tomada pela mesa diretora da Casa às vésperas do recesso de fim de ano. O texto, porém, só foi publicado na sexta-feira como uma retificação do Diário da Câmara do dia 19 de dezembro. A mudança que já está em vigor amplia possibilidades de uso da cota parlamentar, um benefício mensal destinado aos deputados para custear despesas relacionadas ao exercício de seus mandatos. Os deputados vão poder comprar esses serviços adicionais usando verba da Câmara ou comprar com recursos próprios e pedir o ressarcimento integral em seguida. É o chamado cotão, famoso cotão. O recurso varia entre as bancadas dos estados, levando em conta a distância das capitais a Brasília. Pode chegar a R$ 51,4 mil mensais, é isso mesmo, mensais, por deputado. Sem internet parlamentar não fica, Claré? É lógico, né? Assim, como eu tenho falado, a gente tem que pensar que nós estamos em 2025. Não dá para a gente comparar com 1990. Eventualmente, se você pegar uma cota... O parlamentar sempre teve, né? Cotas para questões, verbas indenizatórias. Eu não sei se vai lembrar, Raj, você é mais novo que eu, né? O Figueiredo também, mas tinha uma época que você recebia pelo correio cartas com resumos e relatórios de mandatos. Sim. Agora é rede social, gente. Então, assim, ele para ter acesso à rede social, ele vai precisar ali do negócio de Wi-Fi e tal. Agora, assim, vou te falar um negócio, Raj, que eu falo já há muito tempo e a gente fica repetindo. Não estou falando de legislativo, isso tem muito no judiciário também, que eles chamam de penduricalhos, né? Esses valores, por exemplo, você está dizendo, para despachar bagagem, para usar o Wi-Fi em voo, para comprar um terno, né? E ainda existem locais, não estou falando que são todos, no Brasil, que o parlamentar tem isso, outros que os juízes têm isso. Eu sou a favor de bons salários para os nossos servidores, né? Mas transparência, salário é esse, por mais alto que seja, pela responsabilidade, pelo CPF que está na rota, pela autoridade de definir a vida dos outros, faz sentido. O penduricalho é sempre muito complicado, porque ele acaba virando um salário indireto. Você concorda comigo que esse negócio de cota para bagagem Wi-Fi acaba sendo um salário indireto? Concordo demais. Eu acho que tem que seguir a realidade do país. Eu, você, o Figueiredo, nas nossas profissões não recebemos cota. Não quero... Rodrigo, manda para mim um dinheiro a mais aí que eu preciso acessar minha internet no aeroporto. Não, você vai pagar do seu salário, vai pagar da sua despesa. O salário desses políticos não é pequeno, né? É justo, inclusive. Os penduricalhos é que complicam a situação. Aí, gente, é minha opinião, tá? Mas, você vai trazer a sua, o Figueiredo vai trazer a dele, mas é na volta do intervalo. É 3 minutos, eu volto já. Aguenta aí. Muito bem, estamos de volta. Rapidinho, meu filho. O intervalo aqui, a gente não perde tempo, não. O negócio aqui é te informar, o negócio aqui é te ouvir. Aliás, a audiência em peso em Montes Claros, participando com a gente, viu? Mandar um abraço aqui para a turma de Montes Claros, que está acompanhando esse 98 Talks. Mandar um abraço para nossa querida aqui, a dona Maria Lúcia. Falou aqui, uma boa noite, Lucas Raj, gosto muito desse programa. Bora em Montes Claros, estou ligada de segunda a sexta-feira. Dona Maria Lúcia, siga ligada, a gente segue te lendo por aqui. Tem mais mensagem, a Margarete mandou aqui, lá de Montes Claros também. Tem que renovar esses candidatos, precisamos de gente nova. Pelo menos uma coisa eu sei, são ricos, não vão roubar. Falando de Marçal e Gustavo Lima. E tem mais comentário, o Lindbergh, aqui de BH, do bairro Serra, ainda falando de candidatos, falou, chega de salvadores da pátria. Estamos correndo o risco de elegermos novamente um macaco tião ou um rinoceronte cacareco, como já ocorreu nesse país. Parabéns pelo melhor programa de jornalismo do Brasil, Lindbergh, lá do Serra, participando com a gente. Você também pode vir, viu? Nosso WhatsApp, claro, é o 31, o DDD é o 31, número 99316-9898. É sem papas na língua e abertíssimo para você interagir, conversar com a gente.
Eu apresentei minha turma hoje, hein? Além da bancada virtual de Claré e Figueroa, aqui no estúdio comigo ele, Gilvan Gandra, o Talibã, na operação da mesa de áudio. Nos cortes velozes da nave e da Rede Mais, ele, Teofi Júnior, e na produção do Talk sempre o competentíssimo Eric Funes. Vou trazer uma dica para você, vou falar da Previsa, com expertise em contabilidade, consultoria fiscal e gestão empresarial. A Previsa é mais do que uma prestadora de serviços. É parceira na construção de empresas sólidas e bem-sucedidas. De rotinas trabalhistas à consultoria tributária, a Previsa entrega soluções que vão além dos números, com foco no futuro da sua empresa. Na Previsa, a união da tradição de mais de 45 anos à inovação constante para entregar soluções que impulsionam o sucesso das empresas. Acesse aí previsa.com.br. Juntos, vamos impulsionar o sucesso da sua empresa. Eu fechei o bloco anterior, jogando a palavra para Figueroa, a gente estava falando das cotas. Se você está sintonizando agora, eu te explico. O Congresso Nacional liberou verba, né, do chamado cotão dos deputados para gastos como bagagem e o uso de internet em aeroportos e aviões. Agora o parlamentar pode pagar com dinheiro do penduricalho, né, do cotão, para despachar sua bagagem ou acessar a internet lá durante o voo. Vai gastar do próprio dinheiro, não. E se gastar do próprio dinheiro, ele vai poder pedir o reembolso para o Congresso Nacional. O Claré já deu a opinião dele, eu quero saber do Figueroa. E aí, Figueroa, tá podendo o cotão, meu filho, para gastar a internet aí e ficar tranquilo no orçamento? Raj, o que os políticos querem, a grande parte deles, né, não generalizando, porque a gente sabe que tem inclusive parlamentares que não usam desses benefícios, são pouquíssimos. Mas a gente sabe que eles não querem essa proposta que você sugeriu de estar com um salário um salário já elevado, já abarca todos os possíveis benefícios que a pessoa vai utilizar com o seu próprio dinheiro, né? Eles não querem isso porque não só os parlamentares, como outros poderes, também como o Claré disse, o judiciário, eles são dos penduricalhos, né? Porque é ali onde vai sempre tendo atualização, onde vai sempre aumentando, colocando outro benefício, né? Então, infelizmente, até porque tem um limite constitucional, né, previsto lá, que é o teto do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, a gente sabe que o impacto no orçamento dentro daquilo que o governo precisa melhorar é pequeno, mas a gente sabe que, do ponto de vista da moralidade, é um absurdo, né? É um absurdo todos esses tipos de penduricalhos que existem hoje e dão aos agentes públicos, e diga de passagem em Raj, não são todos os servidores públicos, né? São aquela grande casta, né? Aquela alta casta do funcionalismo público brasileiro, que se diz aí o detentor, né, dessas cadeiras e desses cargos, que ganham esses benefícios aí, que são, na minha opinião, totalmente imorais, viu, Raj? Daqui a pouco eu vou falar de partido inflando para abocanhar mais fundo eleitoral, hein? Mas antes eu vou falar de uma pauta que tá dando o que falar, né? Tá trazendo muito comentário nas redes sociais e fora delas, que é o Pix. Vai mudar, não vai mudar, vai ser taxado, não vai ser taxado. O governo federal trocou os pés pelas mãos na última semana ao falar sobre o Pix e está tentando até agora limpar a lambança que fez. Isso porque a Secretaria da Receita Federal informou que o novo formato de fiscalização de movimentações financeiras, englobando dados também do Pix, não vai afetar os pequenos empresários do país. Não tem por objetivo autuar os pequenos empresários do país. No começo do ano, o fisco ampliou a fiscalização de transações financeiras e vai receber dados das operadoras de cartão de crédito, as carteiras digitais e as chamadas instituições de pagamento que ofertam o serviço das maquininhas, por exemplo. O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, falou que o objetivo do recebimento de informações financeiras dos contribuintes é liberar a mão de obra da Receita Federal para que ela possa focar onde realmente a evasão é relevante, que são nos grandes valores, ou seja, nas empresas de maior porte. Eu acho que esse ano a maior pataquada, já quando nem começou, a maior pataquada do governo federal foi essa comunicação sobre o Pix. Porque eu conheço gente, inclusive, que está parando de usar um método de pagamento, que se tornou um dos favoritos no Brasil, porque está com medo de ser taxado lá na frente. Falha na comunicação, mais uma falha do governo Lula, que, na minha opinião, gente, humildíssima, vai levar um tempo para ser revista. O Lula, inclusive, na semana passada, teve que fazer live mandando Pix para o Corinthians, de R$1.000 para o Corinthians. Olha aqui, gente, estou fazendo Pix aqui, ó, é tranquilo.
aquele famoso não desiste não que o pagamento tá valendo ainda. Mas agora, meu filho, o estrago já tá feito. Claré? Pois é, não há dúvidas que a comunicação do governo Lula é abaixo da crítica, tanto é que trocou o responsável por ela agora semana passada. Essa não é a primeira vez que eles têm problemas de comunicação, mas para além da comunicação, é preciso trazer bem claro para as pessoas que a alteração no Pix, ela é uma alteração negativa, sim. Você pode continuar usando seu Pix, né? Não vai acontecer nada, você não vai ter que declarar para taxar, eu uso meu Pix todo dia, mas é o seguinte, eles vão acompanhar a movimentação, eles vão ver se a sua movimentação está batendo com o que você ganha. O que acontece? Infelizmente no Brasil, devido a ser um país com baixa liberdade econômica, com alta burocracia, com impostos quase que inaceitáveis, nós temos autônomos e pequenos microempresários, mas não todos, obviamente, que trabalham às vezes na informalidade. A gente tem que encarar a verdade, gente. A gente tem uma informalidade muito grande no país e não é culpa do informal, é culpa da burocracia do Brasil, histórica, não é agora por causa do Lula, não, histórica. Então, assim, quando você começa a acompanhar a movimentação de Pix tão de perto, é para ver esses informais, é para ir para cima desses informais, é para taxar esses informais. Essa é a finalidade de uma mudança de acompanhamento, de monitoramento de Pix. Não faz o menor sentido falar que é por outra razão. Então, assim, errou na comunicação, talvez tinha que ir por outro lado, explicar que não vai ser taxado, e não vai ser taxado o Pix. Quem vai ser taxado é a pessoa que eventualmente movimenta valores maiores do que ela tem fonte, do que ela declara. Então, por exemplo, o nosso amigo Figueiredo, se o nosso amigo Figueiredo for um informal, vamos dizer que ele é um informal, está vendendo pipoca, e ele não declara nada, fala, não, eu sou livre de declaração porque eu recebo aqui até R$2.000 por mês. Só que aí vai pegar automático no Pix que ele movimenta lá 6 mil. Obviamente vai ser taxado. Vão ir assim, atrás dele por essa diferença. Lógico, né? Dessa forma, questiona-se, olha, de onde veio esse dinheiro e tal. Mas a prática é isso. Infelizmente, a comunicação errou, mas o governo também mostra que não tem respeito pelos informais. A saída é outra, Raj. A saída é diminuir burocracia, aumentar a liberdade econômica, trazer os informais para a formalidade. No caso do Pix, eu vejo o único caminho o governo via público se pronunciar e falar, não vai mudar nada, no sentido de que nem o que a gente está querendo fazer agora, que vocês não entenderam ainda, a gente vai fazer. Nós não vamos olhar seu Pix, gente, relaxa, seu Pix não vai ser fiscalizado. E mesmo assim, o contribuinte vai ficar de olho, porque vai ficar com medo disso bater lá na declaração de imposto de renda no final do ano. Eu sei que o Figueiredo já parou de fazer Pix, que ele tá morrendo de medo, né, Figueiredo? Ô, Raj, de forma alguma, estou usando o Pix aqui como sempre usei, sem problema algum, né? Até porque tenho tudo declarado, sem nenhum problema. Mas o que o Claré disse é verdade, né? Eles vão realmente utilizar essa ferramenta como monitoramento. E aí, quando o governo, o secretário, né, Raj, da Receita Federal, É né? isso mesmo, Barreirinhas. Você noticiou. É isso Barreirinhas. mesmo. Então, quando ele comenta sobre isso, Raj, que o foco é tirar um trabalho da Receita Federal, em tese é um pouco isso, porque quem vai prestar as informações são as instituições financeiras, né? Então, a Receita Federal não vai ao Banco Central direto pegar as informações. Então, as instituições financeiras, dentro dos limites apresentados pela portaria, vai informar. Obviamente, vai informar, como o Claré disse. A partir disso, a Receita Federal vai fazer um estudo e verificar aqueles que estão fora do que é declarado no seu próprio imposto de renda, de todas as outras fontes que hoje todo o sistema, onde está patrimonial, inclusive, é comunicado com a Receita Federal, eles vão apurar essas informações e vai questionar o contribuinte, vai questionar as pessoas de onde identificar essa falta de comprovação dentro do sistema da Receita Federal. E aí a pessoa vai ter que se defender. Infelizmente, a gente sabe que o final de toda essa história vai ser a possibilidade de estar aí tributando essas pessoas. Mas tem um detalhe também, junto com essa portaria, a Receita Federal editou uma outra que ela está focada também com a classificação, com a mudança da classificação das pessoas físicas diferenciadas. Aí, Raj, são aquelas pessoas que movimentam valores altíssimos, né? Mais aí de 100 milhões de reais.
Eu estou comentando sobre isso porque na fala do Barreirinhas ele usou essa expressão, né? Falando que vai focar nessas pessoas também que movimentam valores elevados. Então, eu acho que ele utilizou essa justificativa, Raj, para uma outra totalmente que não faz sentido nenhum. Volto a dizer, isso comprova aquilo que o Claré disse, que é realmente um equívoco e erro na comunicação, que não é só nessa situação, mas o governo federal inteiro, ao longo desses 2 mandatos que passaram, a comunicação tem sido aí, junto com a economia, os pontos mais fracos dessa gestão do Lula 3, viu, Raj? Dito tudo o que vocês disseram e muito bem, vou fazer um paralelo aqui, gente, ó. Quem não deve não teme, primeira coisa é essa, primeiro ponto que eu coloco é esse. E o segundo, assim, ó, vou fazer uma comparação um pouco tosca, mas é para você entender um pouco o comportamento do brasileiro. E todo brasileiro é assim, gente. Você descobriu, recebeu a informação no seu WhatsApp, no grupo de amigos, que tem uma blitz na rua tal. Você está saindo de casa, do trabalho, de onde você estiver, e tem uma blitz na rua tal, beleza? Você tem um caminho alternativo que não passa por essa rua, não é o seu caminho normal. O seu carro está nos trinques, está tranquilo, 100%, você está no jeito. Você vai passar pela blitz ou você vai passar pelo outro caminho? Qual caminho você faria? O brasileiro mediano, a maioria dos brasileiros, vai tentar evitar a blitz. Sabe por quê? Você fala, velho, vai que. Sabe aquele famoso vai que? Não, mas tá tudo certo, vai parar lá rapidinho. Se você parar, não vai ter nada errado com você. Tá, beleza, mas e se acontece alguma coisa? E se aparece alguma coisa? Você muda o seu comportamento para evitar aquela fiscalização ali que vai trazer uma dor de cabeça para você. Eu acho que é a mesma coisa com essa mentalidade do Pix. Que o brasileiro mediano vai pensar o quê? Velho, vou parar de fazer, vou parar de usar. Eu sei que lá na frente, não, gente, não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Tá, mas e se mudar? Vai que eu caio nessa lupa aí da Receita Federal. Vai que eu vou ter uma dor de cabeça lá na frente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso, eu acho que isso muda o comportamento do brasileiro com relação a uma forma de pagamento que está se tornando a mais popular do Brasil. Aí é complicado. Estou errado, Clara? Não sei se eu me fiz entender. Vou mais além. Debaixo da sua imagem está escrito Pix, nova fiscalização não é feita para pegar pequeno comerciante. Eu entendo que é assim. Eu entendo que é para pegar o informal. A gente tem muito pequeno comerciante informal, mas mais do que comerciante, a gente tem muito autônomo, né, de serviços informal. Você sabe disso, Raj. Você sabe disso, Figueiredo. Isso é normal no nosso país. Não estou defendendo, não. Estou falando que já é difícil demais para isso, tanto é que esse cara na informalidade. Gente, o caminho é outro. Em vez de você ficar fiscalizando Pix para pegar daqueles que mais precisam, né, de trabalhar e não os milionários, os bilionários, não, a gente tinha que facilitar a formalização. Vamos formalizar os empregos, vamos formalizar os negócios, os empreendedores. Não é fazendo isso que esse governo Lula está fazendo. Figueiredo, últimas reflexões sobre a pauta, porque a gente está quase encerrando o programa. Estou certo ou estou errado? Ou eu vacilei na minha alusão, aqui na minha analogia? Não, Raj, eu entendi essa analogia, concordo também, né? Eu acho que é aquilo que você falou, quem não deve não teme, mas o que o Claré comentou, eu acho que com um pouco mais de ênfase, né? Assim, com essa preocupação, como ele disse, eu acredito que realmente vai fiscalizar, mas não é só o informal, não, vai pegar todo mundo que estiver fora daquilo que eles colocaram e que é o determinado pela legislação, inclusive tributária brasileira. Agora, questionar a legislação tributária é o que nós fazemos aqui no Talks desde quando nós estamos aqui, né, Claré? Então, assim, eu acho que a gente tem que também ponderar e não incendiar a situação, que eu acho que essa foi o objetivo do paralelo que o Raj fez, né? É de que as pessoas que continuam utilizando o Pix não deixem de utilizar, porém com essas ressalvas, né, que são apresentadas. Eu acredito que realmente esse é o caminho, sabe, Raj? Não é de gerar tumulto, e a gente sabe que no Brasil hoje qualquer coisa literalmente pega fogo nas mídias sociais, mas é que a gente precisa ter uma certa ponderação com essa situação e ver que realmente quem estiver na irregularidade, como muito bem disse o Claré, pode ser que tenha algum questionamento no futuro perante a Receita Federal. Moral da história, ande nas 4 linhas que a Receita tá de olho. Com essa a gente fecha o Talks de hoje. Amanhã a gente volta na Record, você fica com o Jornal da Record, na Rede Mais. E aqui na 98 tá chegando ele, Bob Faria e os Filhos da Pauta. Gente, fique bem. Até amanhã, 7 da noite, hein? Te espero. Termina aqui na Rede 98 Talks.